as pessoas estavam na rua ou estavam na rede com um amigo que tinha ido no ato. E aí lia uma coisa no jornal, ouvia uma coisa na televisão, e o cara que era amigo dele falava outra coisa. Ele lia lá na timeline do cara outra coisa. E ele via os vídeos do celular, outra coisa. E foi num momento que a internet se tornou muito mais acessível no Brasil, a tecnologia mobile, as redes, né? A coisa de você poder fazer um streaming a partir do seu celular. Tudo isso juntou para que aquele momento tivesse aquele impacto. Os caras tá jogando do helicóptero, velho. Volta aqui. Vinagre, por favor. Esse, inclusive, foi pro ar muito depois, porque eu tinha achado que tinha ficado muito ruim, porque a câmera foi, entendeu? A câmera ficou solta, porque tava tudo desmaiando, a câmera solta, ela filmando com gás lacrimogêneo. Mas depois que você foi ver, pô, o negócio tá do jeito que tinha que ser mesmo, né? A junção com o mexicano foi para fazer um documentário. Aí eu comecei a encher o saco dele, que tinha que colocar os teasers logo que chegava em casa para mostrar o que tinha acontecido, entendeu? Aí ele falou, não pode ficar jogando todo o material no ar, entendeu? Eu falei, não, cara, mas os caras estão falando outra coisa no jornal, entendeu? A gente tem que mostrar isso aí, velho, não pode segurar esse material, não. E ali foi a primeira vez mesmo que eu peguei uma manifestação com gás lacrimogêneo, com a polícia tocando 1 milhão de pessoas pra rua. Aquilo eu achei absurdo ali. Eu nunca tinha visto aquilo lá. A gente ainda tinha aquela coisa da democracia na cabeça ainda. A democracia ali acabou ali, né? Naquele dia ali. A MIC originalmente foi formada por dois cineastas e um designer, eu, o Youssef Kalume e o Diogo Fonseca. Uma semana antes do dia 17, teve uma manifestação e o Youssef morava na Pinheiro Machado, nós estávamos lá e uma pequena manifestação com cerca de 150 pessoas passou em frente à casa dele. E já nesse dia, ela vinha seguida por um helicóptero, pelo batalhão de choque, e no final dela houve uma violência profunda contra as pessoas. Esses atos de vandalismo são uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Atos de vandalismo nas manifestações. Depredações e vandalismo. 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 Quebra-quebra. Depredações. Quebra-quebra. Depredações. Quebra-quebra. Cenário de guerra. Depredaram. Quebra-quebra. Depredação. Depredaram tudo o que viram pela frente. Nós tínhamos, na verdade, que colocar, contrapor as mentiras impostas pela Globo, pelo SBT, pela Record, pela Band, pelo Dia. Então, como é que nós fazíamos isso? Terminava a manifestação, todo mundo com seu Red Bull e tudo mais, nos sentávamos lá e começávamos a fazer a edição disso. De manhã estava no ar e viralizava. O que se faz na mídia alternativa não é necessariamente o jornalismo clássico e nem é o cinema, o modelo audiovisual clássico. É assumir que a verdade é um ponto de vista. A gente
Nós sentamos agora por causa do seguinte, no protesto a gente falou o seguinte, quando tivesse algum tipo de vandalismo, a gente ia sentar para os policiais verem qualquer tipo de vandalismo, ficarem mais fácil o acesso. Então eu vou continuar filmando para vocês, qualquer coisa depois eu volto de novo filmando. Como todo mundo pode ver, a manifestação está pacífica, a manifestação tem bastante gente e nós não estamos com a intenção de quebrar nada. Estou conversando com o rapaz da liderança aí, esse meu outro menino que é o negociador, o Preis. O Preis está com você? O Matheus? Matheus Preis. Isso, traz o Matheus aqui pra gente. Eu estou aqui bem na Maria Antônia. Ok, traz ele aqui pra gente conversar. Na Maria Antônia. Consolação com Maria Antônia. Traz ele aqui pra gente conversar. A violência policial, obviamente, já acontecia desde os primeiros atos. A questão é que era invisível, né? Os atos não tinha grande repercussão, não tinha um número tão expressivo de pessoas. E ele já vinha crescendo. Aqui do dia 13, se eu não me engano, foi o 4º ato, enfim, e já vinha crescendo, né? E acho que no dia 13 foi o maior, né, desses que vinham crescendo. Tinha, se eu não me engano, quase 20 mil pessoas, assim. E aí o cara tacou a primeira bomba, virou para todo mundo. Foi onde acertou o olho de alguns repórteres, assim. Um foi a menina da Folha e o outro foi o Sérgio Silva, que o Sérgio Silva, se eu não me engano, foi exatamente aqui. A primeira coisa que eu pensei, de verdade, não foi nem fotografar. Eu saí correndo e me escondi atrás de uma banca de jornal. Eu fui me proteger. Primeiro lugar é a minha vida, é o meu estado físico, sabe? Então eu fiquei ainda alguns minutos ali com um pano na cara, porque tinha muito gás, muito gás. A polícia não parava de jogar bomba, já tinha um monte de pessoa machucada, gritando, já passando mal, pessoas caindo, sendo pisoteadas por outras que corriam. E isso me fez sair de trás dessa banca de jornal para trabalhar, sabe, para fotografar. E aí é o momento que eu sou atingido.
E se você entender esse fenômeno que aconteceu naquele mês como mais um fenômeno de comunicação do que meramente um fenômeno de falta de participação política, começa a ser mais fácil entender o que aconteceu ali. Patriota, gente de direita, gente de esquerda careta, gente de esquerda radical, movimento LGBT, adolescentes, estudantes, estava todo mundo lá. Aí deu aquele 1,5 milhão, sei lá quantos milhões de pessoas tinham naquele dia. Depois rolou essa grande fragmentação. E aí foi o real teste de forças, que para mim não foi um teste de forças numérico de rua, mas foi um teste de capacidade de construção de novas identidades políticas no Brasil. Bom, Revoltados Online, eu vim aqui até a prefeitura para ver como que está a situação aqui, o que o Maldade mandou aí. Dá uma olhada. GCM tá em peso aqui. Tá numas grades aqui na prefeitura de São Paulo. Em 2013 começou um choque, aqui em São Paulo principalmente, entre o movimento Revoltados Online. Eram 3 movimentos que eram fortes nessa época, que Revoltados Online, nas ruas e Dia do Basta. Isso tido movimentos de direita, tá? Então nós tínhamos um choque com o movimento tido de esquerda, que era o Passe Livre. No 5º ato, o Revoltados Online interferiu, que nós levamos uma faixa na comissão de frente deles, que é a faixa de cabeceira do Revoltados Online. Revoltados Online. Olha os fotógrafos aí, ó. Colocamos a faixa. Nossa intenção. Tira essa faixa de merda! Abaixa essa faixa, caralho! Abaixa essa faixa que é da direita, caralho! Não tem nada da direita não, irmão. Porra, claro que tem, não tem nada da direita não, irmão. Eu não vejo hoje o Revoltados Online, ou eu, Marcelo Reis, como um mídia ativista. Eu vejo eu realmente como um cidadão brasileiro muito preocupado, que montou uma organização para realmente levar a conscientização do que acreditamos que é certo. Vai embora mesmo, vaca! Só petista, filha da puta! É isso mesmo! Sem censura aí, Sou estudante de Geografia da UNB. Eu estou aqui em apoio aos colegas de São Paulo, que estão na luta, que estão se manifestando não só pelo aumento da tarifa, mas também pela condição de transporte público no Brasil inteiro, que é uma desgraça. Eu vim principalmente por causa da repressão policial. Eu achei um absurdo o Estado tratar os manifestantes da forma violenta como trataram. É uma luta que já está engasgado na garganta há muito tempo e que o brasileiro estava querendo colocar isso para fora. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui no protesto da minha cidade, que é Rio Claro, onde eu moro. E hoje a gente vai ter a manifestação. Então, como cidadã brasileira, é claro que eu vou me manifestar, vou protestar. Então, chegando lá, eu mostro mais pra vocês. Estamos chegando na manifestação. Tem muita gente, não entendeu? Eu nunca pensei que fosse assim, então vamos dar uma olhadinha. Olha, tô arrepiando.
Eu, para me proteger, eu subi essa rampa lateral aqui e comecei a filmar lateralmente ali, ó, por detrás daquele, onde está ali tampado, mas que existe uma estátua ali. Fiquei parado ali, me abrigando e filmando lateralmente esse conflito que tomou aqui as escadarias da Alerj. Tem um momento, quando eu chego lá no meio da escada, assim, quando eu me senti mais seguro para avançar, que eu apontei a câmera para cá, assim. Foi aí que eu mesmo que tomei dimensão, velho, de tipo, quanta gente tinha, né? Era um mar de gente, assim, que você não viu o final. Comecei a documentar 2013, foi no dia 17, não, dia 17, né, que foi da Alerj. Foi a primeira vez que eu saí, já tinha visto, estava acompanhando pela televisão, principalmente o que aconteceu em São Paulo, que estava maior em São Paulo até então. Eu falei, caralho, tenho que registrar isso daí, né? Em parceria com um amigo meu, o Giga Schumann, ele editava, né, ele morava perto de casa. E aí eu chegava das passeatas, deixava o cartão na portaria dele, ele já avisava, ele já descia, pegava, começava a editar, eu ia descansar, na manhã seguinte já estava no ar o vídeo. Isso foi muito bom, assim, para ajudar a viralizar e tal. A pós-TV foi a experiência de mídia mais legal que eu já fiz. Para mim foi muito mais interessante e o potencial dela era muito mais rico do que a própria mídia ninja. Te falo isso do coração, porque a gente era mais orgânico, tinha mais tempo, era mais criativa também. E ela, por não ter um clima político tão tenso, ela se permitia ser mais livre criativamente também. Mas a mídia ninja nasceu antes de junho. O manifesto dela foi publicado em maio, a reunião foi para o dia 13 de junho, e a partir daí, você sabe, muita gente sabe, foi um processo inflacionário de percepção pública, do quase anonimato para a pauta mais quente do Jornal Nacional, entendeu? Em questão de semanas. Pô, imprensa, tô trabalhando, mano. Falta de vergonha, mano. Olha lá, ficou nervoso. Bota o nome na fase, irmão, que a gente conversa. Isso. Bota a cara. Posso ficar aqui, ó? Isso, bota a cara. Bota a cara. Meu nome tá aqui, meu RG tá aqui. Isso, então pronto, irmão. É só isso. Por que seu companheiro tá sem nome na fase que nem o senhor que tá? Leonardo, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Qual que é teu nome, irmão? Qual que é teu nome? Fala aí, parceiro. Fala aí, parceiro, teu nome. Fala teu nome, irmão. Eu tava bem do lado quando estourou a primeira bomba, assim. Aí eu corri pra cá, me escondi atrás de alguma... Escondi atrás de alguma coisa, a árvore mesmo, sei lá. E aí tinha uns malucos que eram de uma torcida organizada do Vasco, que tava com um tapume. E aí eu fiquei junto com eles. E aí ficou aquele confronto aqui, uma galera fugiu. Né? E aí que de repente, do nada, surge ali, de trás daquele morrinho ali, o caveirão, assim, sabe? Tem um caveirão entrando aqui, mãe. Mãe, não entra. Ai, que foda! Tem um cara em frente ao caveirão. Como é, caralho? Muito foda. Calma aí, que caralho, mãe. Ele atirou nele, que filho da puta! Mãe, eu vou desligar, tchau.
depois de 2013, rolou um novo entendimento de como você pode usar a ferramenta das redes a favor ou contra determinadas causas, né? Porque tudo tem esses dois lados. E eu acho que o que aconteceu durante as jornadas de junho foi a primeira vez que a gente conseguiu inverter o processo. Se antes o que pautava a sociedade era o que saía na imprensa, a sociedade começou a pautar a imprensa através dos debates que aconteceram nas próprias redes. E é estranho, porque a gente, olhando para trás, 2013 já é um evento histórico, né? Mas ele é muito recente, ele está muito vivo ainda. A gente está aqui na frente da Praça Roosevelt, ela ainda tem mancha de bomba da polícia daquela época, sabe? A coisa está realmente viva, assim. Uma passagem aqui no Rio de Janeiro por R$ 2,50, ela já estaria muito, mas muito cara e muito bem paga, tá? Não há por que isso. Esses empresários, que eles têm de lucros, é um absurdo. Há quem diga que eu dormi de touca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu saí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Moro em Copacabana, não uso ônibus, mas tô aqui porque eu não aguento mais. Não sei de nada, que eu não sou de nada e não. Na verdade, cada estado tem seus problemas, cada cidade tem seus problemas, cada causa é diferente. Aqui no Rio nós temos a nossa, em São Paulo tem outra, e também tem alguma coisa que é comum a todos. Que de quase me pegou. Eu quero voltar, meu corpo na rua, brincar, voltar pra gemer. Eu quero voltar, meu corpo na rua, gingar, pra dar e vender. Eu quero voltar, meu corpo na rua, brincar. Queria isso e aquilo, 1 quilo mais daquilo, 1 grilo menos nisso. É disso que eu preciso, não é nada disso. Eu quero é todo mundo nesse carnaval.